Então é isso, a minha saudação a todos, na graça e paz de Jesus Cristo. O título da palavra que quero trazer, partilhar com os irmãos, é Tempos de Frieza Espiritual. Nós vamos destacar durante a exposição alguns pensamentos, tudo por isso eu estou contando aqui com o auxílio de Lucas, não é? Lucas e George, que vai... Eu não tenho o controle direto ali com as imagens, mas a gente vai caminhando em sintonia aqui. O texto básico, o verso básico desta exposição está em Mateus capítulo 24, verso 12. Mateus 24, 12, que está também disponível para visualização. Mateus 24, 12 diz assim. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Apesar do verso 12 ser o verso-chave para a palavra que quero partilhar com os irmãos, no entanto, há uma leitura maior que eu quero fazer, e os irmãos nem poderão acompanhá-la aqui no esboço visualizado. Os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias. Mateus capítulo 24, versos de 1 a 14. Esta é a leitura mais ampliada que vamos fazer, porque queremos sintonizar o texto-chave, o verso 12, ao contexto do relato bíblico. Então diz assim a Escritura Sagrada: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, meus irmãos. Nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Pai Santo, por este dia e por este momento especialmente. Nós rogamos, Pai, o teu auxílio na exposição desta porção da tua palavra, a fim de que tudo quanto apresentemos aqui seja a expressão do teu ensino, da tua verdade, verdade revelada, e que isso seja alimento para a nossa alma.
Rogamos que o Teu Santo Espírito, Pai Santo, ilumine o nosso entendimento, ilumine a palavra, a fim de que tenhamos uma adequada compreensão de tudo. Que sejamos enriquecidos, fortalecidos, reanimados neste momento, Pai, na jornada que estamos seguindo, segundo a Tua vontade. Ó Deus, tudo isso colocamos diante de Ti, e assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar a exposição propriamente, que a emoção às vezes atrapalha um pouquinho a gente, né? Então eu fiz referência ao tempo em que aqui estive, a minha saída daqui. Evitei dizer quanto tempo fazia, pela razão que também já coloquei. Mas quero dizer aos irmãos que desde que saí daqui, eu fui em transferência para a Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, lá em João Pessoa, no estado da Paraíba. E estou lá, nesta igreja, até este momento. Estive por 14 anos aqui com os irmãos daquela época, lembram? E um tempo bom, muito enriquecedor para mim, aprendi muita coisa, fui advertido por muitas coisas, pelas situações naturais, os erros e acertos, né, que a gente vai acumulando no exercício do ministério, e todos nós, na vivência da nossa vida, temos a oportunidade de acumular experiência, né, com erros e acertos. Deus nos permite que atravessemos situações assim. Estive, portanto, aquele tempo aqui com os irmãos, e, como já disse, pela graça de Deus, estamos hoje em outra igreja, já há algum tempo, né? Em outra igreja. Quando aqui ainda estava, pensava que aqui eu haveria de pendurar as chuteiras, né, do nosso tempo de ministério. Eu nunca pensei em sair daqui. Tantas vezes uma pessoa ou outra, pastor, e que tal essa possibilidade? Eu sempre dizia não. De repente Deus sinalizou um ânimo no sentido de aquecer a um convite, e foi o que aconteceu. E agora eu estou bem mais perto de pendurar as chuteiras, né? E é uma outra fase, é um outro momento, e graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida até aqui. Então aqui estou com Quitéria, cheguei aqui com um pouco mais de 25 anos, 25, 26 anos, solteiro. Quitéria deu uma olhada e disse: vamos nos organizar nesse sentido por aqui. Encontrei Quitéria aqui, portanto, ela já entrosada na igreja, membro da igreja. Nós nos casamos, tivemos 3 filhos, 3 rapazes, todos aqui. 2 nasceram aqui em Palmeira, um nasceu em Maceió, mas é daqui também, né? E hoje 2 deles são casados. O mais velho, que se casou primeiro, tem 2 filhos, que são 2 netos nossos. O que se casou depois, no final do ano passado, a esposa espera a chegada de um filho, de um menino também. Então, o anseio pelas meninas não se cumpriu até esse momento na nossa linhagem, não é? Foram 3 rapazes, e os 3 netos que estão, 2 já nascidos e outro aí a caminho também, são rapazes. O terceiro filho está estudando fora, está em São Paulo, e os outros 2 em João Pessoa são professores lá. Esse que está em São Paulo quer ser professor também. Só falta dizer que querem ser pastor, né? Mas é isso. Então, peço perdão por ter feito a leitura e ter aberto esse parênteses antes de iniciar a exposição. Mas era a palavra que eu gostaria de registrar aqui
nesse momento e louvando a Deus por essa oportunidade, né? E vendo os irmãos, pessoas que ficaram mais experientes, né? Por causa do tempo decorrido. Tem algumas, nem todos cresceram assim como eu, né? Muitos ficaram do mesmo tamanho que estão, né? Então é isso. Irmãos, que Deus abençoe-nos a todos e vamos pensar então na palavra do Senhor nesse momento. Meus irmãos, como eu já disse, o texto, o versículo-chave que estamos destacando para esta exposição é Mateus 24, verso 12, que fala sobre a multiplicação da iniquidade gerando esfriamento do amor em quase todos, diz o texto. Então, como já disse, nós atribuímos a essa exposição o título Tempos de Frieza Espiritual. E o objetivo que nós temos com essa exposição é dizer que nós precisamos ter cuidado com este tempo que estamos atravessando. A palavra de Deus nos adverte para esse tempo de frieza espiritual. Naqueles últimos dias de Jesus com os homens, antes da semana em que ele se despediu dos seus discípulos e foi preso e morto, a história que nós conhecemos muito bem, e que logo depois ressuscitou. Nos últimos momentos da presença de Jesus com os homens, com seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo passou um tempo muito ocupado em falar para os discípulos, aconselhando os discípulos, chamando a atenção deles, consolando eles, preparando os discípulos para tudo o que estaria acontecendo com a sua morte, a sua separação física dos discípulos. Ele cumpriu inteiramente isso. Mesmo depois da ressurreição, ele ainda passou 40 dias aparecendo aos discípulos em várias oportunidades, e segundo o relato de Atos capítulo 1, ensinando aos discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Então, mesmo depois da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo não deixou de instruir, de orientar, de prevenir, de chamar a atenção dos seus discípulos, de fazer promessas, renovar promessas e consolar aquela geração, aquela gente. 40 dias depois da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo é elevado às alturas, diante da presença de pelo menos 120 discípulos lá em Betânia, nas cercanias de Jerusalém. E os discípulos, depois desse momento extraordinário da subida de Jesus diante dos olhos deles, então os discípulos permaneceram em Jerusalém 10 dias depois, completando-se, portanto, 50 dias da ressurreição. O Espírito Santo desce sobre a igreja lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Isso tinha sido prometido também por Jesus Cristo. Antes já tinha sido anunciado por João Batista, e bem antes de João Batista pelo profeta Joel, quando falou que chegaria o tempo, chegaria o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, e aquilo haveria de marcar aquela comunidade de uma forma muito especial, e marcou. Nós seguimos o entendimento de que o dia de Pentecostes representa o evento da consolidação da igreja da nova aliança. Os irmãos sabem que a igreja, como expressão do povo de Deus, tem as suas origens lá no começo, lá no Éden, desde o momento em que pessoas, ainda que um casal tenha se aproximado e alimentado o propósito de adorar a Deus, então o povo de Deus nasce aí. E aí nós temos esta percepção sobre o fato de que a igreja do Senhor lá começa lá nos primórdios do Antigo Testamento, da antiga
aliança. Mais tarde vem a ter no povo de Israel a sua referência terrena, humana, mas o sentido é o mesmo. Quando a igreja na nova aliança, o sentido é o mesmo, eu digo o mesmo sentido de igreja, como o povo de Deus que nasceu lá e continuou na igreja da nova aliança. Há uma continuidade natural, portanto, assim entendemos. E tanto que a igreja da nova aliança, essa que foi edificada por Cristo em bases renovadas de princípios e fundamentos, é chamada de o Israel de Deus. O Israel de Deus. Nós não fazemos distinção entre o Israel da antiga aliança, que Deus ainda teria propósitos especiais com ele no presente tempo ou daqui para frente, em relação à igreja, como se a igreja fosse um outro povo, uma outra experiência, uma outra dimensão dos que seguem a fé em Jesus Cristo. É a continuação natural. E muito do que foi prometido ao povo de Israel se cumpre na igreja. Se cumpre na igreja. No Antigo Testamento, a palavra, o Senhor Deus prometeu a vinda do Messias, e o Messias veio em Cristo. O trono, o reino que seria restaurado e que se restaurou quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu para os céus. O reino messiânico tem início ali. O Senhor Jesus Cristo, como Messias, está reina a partir dos céus, com aqueles que já estão na sua presença, que já partiram para estar com Ele, e aqueles que ainda estão aqui na jornada, seu povo aqui. E as Escrituras nos autorizam a fazer uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja fiel. São os fiéis que aqui estão, que façam parte da igreja invisível. A igreja visível, que assim é denominada, é exatamente o ajuntamento de todos aqueles que declaram fé em Jesus Cristo, mas que muitos não são convertidos ainda. O que é inquietante saber disso, constatar isso, de muitos que professam, que declaram a fé em Jesus Cristo, mas não pertence a Ele de verdade. Pertence a Ele de verdade a igreja invisível, é aquela igreja que Ele conhece e que Ele vai encontrar quando Ele voltar. O Senhor Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, adverte para o seguinte, Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, em teu nome eu não fiz milagres, em teu nome não profetizei. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. São aqueles que fazem parte da igreja visível, mas que não são convertidos ainda. Infelizmente, estes existem. E aqui, em relação a este grupo que está conosco e quem estiver nos acompanhando pela transmissão, eu espero sinceramente que você não esteja neste rol daqueles que serão reprovados, rejeitados no último momento. No último momento. O Senhor Jesus Cristo, naquele momento de despedida dos discípulos, então, dialogando com os discípulos, Ele passou na frente do templo, lá em Jerusalém. E o templo que Jesus conheceu como homem em Jerusalém era uma edificação grandiosa. Herodes tinha se empenhado em reformar o templo que tinha sido erguido por ocasião do retorno do povo de Israel, do povo de Judá, que foi levado em cativeiro para a Babilônia, e a Babilônia destruiu o templo, aquele templo de Salomão. E quando o povo retornou, um templo foi reedificado ali, mas não era um templo que possuía a mesma glória, o mesmo esplendor do primeiro, de Salomão.
E aí aconteceu, no entanto, que o povo de Israel se deleitou com o novo templo mesmo assim. O templo que foi reedificado com o empenho de Esdras e Neemias. O relato disso está presente exatamente nos livros históricos de Esdras e Neemias. E então, mas aconteceu tempos depois de estabelecida a dominação romana sobre toda aquela região e sobre a província da Palestina também, Deus moveu o coração de Herodes para que ele desejasse agradar os judeus. E então promoveu uma reforma grandiosa naquele templo lá de Jerusalém. E segundo alguns propõem, nos dias de Cristo ele nem estava concluído ainda. E então, exatamente aquele Herodes que recebeu a visita de Jesus naquela noite do seu julgamento, e Jesus o ignorou totalmente. Não disse nada a ele, ainda que ele tenha perguntado muitas coisas a Jesus. Jesus foi enviado de Pilatos para Herodes. Jesus não falou nada com ele. Então, exatamente este, que mais tarde, inclusive, vai matar o primeiro dos apóstolos, Tiago, que era pastor da igreja em Jerusalém, será decapitado, Atos capítulo 12, por ordem de Herodes. Jesus, então, caminhando com seus discípulos, Jesus ouviu todos admirados com a beleza daquela construção do templo. Então, o Senhor Jesus Cristo diz: olha, tudo isso aqui virá abaixo. Colocando aqui em minhas palavras, Mateus 24. Tudo isso aqui virá abaixo. Tudo isso. Inclusive nesse mesmo relato de Lucas capítulo 13, que descreve aquele mesmo momento, um pouco antes. Lucas, então, declara o seguinte, palavras muito marcantes. Lucas, então, declara no capítulo 13, a partir do verso 34, quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, um pouquinho depois daquele testemunho sobre o templo, um pouquinho antes, quero dizer, daquele testemunho sobre o templo, quando Jesus entrou e foi aclamado em Jerusalém. Então, quando Jesus se aproximava de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, avistando Jerusalém, lamentou sobre Jerusalém. E no relato de Lucas, o Senhor Jesus Cristo fala assim, capítulo 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os seus como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deserta. E aqui Jesus está fazendo a referência exatamente àquela palavra, não ficará pedra sobre pedra. Jesus está anunciando a destruição daquele templo, que significará, quando acontecer, e já aconteceu, significaria a destruição quase que inteiramente da própria cidade de Jerusalém, mais uma vez. Então, para finalizar este ponto, diz o verso 35, eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo fala com especial sentimento em relação a Jerusalém. E nós sabemos como Jerusalém acolheu Jesus, celebrando ele no primeiro momento,
E com certeza muitos daqueles continuaram celebrando Jesus no primeiro momento, na entrada triunfal em Jerusalém. Mas pouco tempo depois, menos de uma semana depois, toda aquela gente estava gritando para que Jesus fosse crucificado. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, Mateus 24, 2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo em seguida, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos fizeram duas perguntas, os irmãos podem perceber com naturalidade. Dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, quando o templo seria destruído, e qual o sinal da tua vinda e da consumação do século. Então foi o segundo assunto que os discípulos quiseram saber. Quando o templo seria destruído e que sinal haveria da consumação do século. E aí Jesus começa a falar sobre os sinais. A parte do verso 12 está exatamente dentro do contexto dos sinais. Jesus começa a dizer no verso de número 4: vede que ninguém vos engane. Uma advertência de Jesus Cristo contra o engano. O engano é sempre a pedra de toque para o esfacelamento de experiências espirituais, de vivências espirituais, porta que se abre para o esfriamento espiritual, para outras coisas que assediam a vida da igreja e a vida de cada cristão. Então ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, os falsos mestres, os enganadores, as falsas doutrinas, que ninguém vos engane, disse Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Não é para a gente se assustar. Não há motivo para o desespero. É o que Jesus Cristo está dizendo. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Muita coisa acontece porque é necessário assim acontecer. E a gente pode pensar em todas as calamidades que o mundo já conheceu, em todas as adversidades que na nossa vida nós temos que enfrentar. O Senhor Jesus Cristo diz: é necessário assim acontecer. Não fiquem assustados. Uma pandemia que veio aí recentemente, a gente tem que ter cuidados e prevenções e tudo mais, mas não precisamos ficar assustados. É o que Jesus Cristo nos ensina. Não precisamos. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, como não foi o fim até agora. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. No relato paralelo de Lucas, fala de epidemias. Epidemias. Como sinal. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Princípio das dores. A expressão princípio das dores sinaliza um momento de dores maiores, que é uma referência escatológica à grande tribulação dos últimos dias, pela qual a igreja passará. E aí na sequência diz: então sereis atribulados e vos matarão. Aí aqui nós fazemos uma distinção. Até o final do verso de número 8, então é uma palavra que o Senhor está anunciando, e parece um diálogo destinado a todas as pessoas.
guerras que todas as pessoas enfrentam, rumores, desavenças, problemas que todas as pessoas enfrentam, pestes, terremotos que todas as pessoas enfrentam, cristãos e não cristãos, justos e ímpios, que todas as pessoas enfrentam. Nós entendemos então que até o verso de número 8, o Senhor Jesus Cristo dirige as suas palavras de advertência a todas as pessoas, prevenindo a todos, a igreja também, mas são situações que ele descreve que alcança todas as pessoas. Quando um país entra em guerra, justos e injustos terminam padecendo e sofrendo naquele contexto, naquela situação. Nós temos tomado conhecimento do que existe nesse momento lá na Ucrânia, um país de grande influência cristã, protestante, inclusive, e que tem padecido do modo como tem padecido. O Senhor Jesus Cristo adverte neste caso. A partir do verso 9, entendemos que a palavra de Jesus se dirige para o seu povo, especialmente para o seu povo. A partir do verso de número 9, quando diz: então sereis atribulados e vos matarão. Quem é que vai ser atribulado e que vai morrer, e que poderá morrer por causa do Evangelho? O povo de Deus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. Quem é que seria odiado das nações por causa do nome de Cristo, a não ser o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Situação, inclusive, que já se sinaliza como muito real em todos os recantos do mundo, especialmente do mundo ocidental, que tem a forte marca da herança cristã. Então as nações estão se levantando e aprovando leis e promovendo exatamente fundamentos que são contrários à palavra de Deus. E o povo de Deus começa a ser assediado por um movimento de usurpação de autoridade. Os irmãos, prestem atenção a isso. O Senhor Jesus Cristo diz que isso aconteceria. Nós vivemos num país onde se diz a liberdade religiosa. E às vezes nós não temos a percepção completa do significado disso tudo quando nós arejamos um pouco mais a nossa visão, considerando o que tem acontecido no mundo. No mundo, neste exato momento, cristãos estão sendo impedidos de professar a sua fé em vários recantos do mundo. Cristãos são aprisionados por causa da sua fé. Cristãos estão no corredor da morte por causa da sua fé. Grupos radicais de religiões anticristãs promovem atentados e morte de cristãos em grande quantidade neste exato momento por causa da fé. E nós precisamos ter sensibilidade em relação a estes irmãos, orando por eles. E é nesse sentido que o nosso coração se move em apreço em relação a todos os missionários que se dedicam, que se dispõem a ir a esses recantos para propagar o Evangelho, correndo todos os riscos, as experiências transculturais que por si só são arriscadas, cada uma no seu espaço, no seu foco, nas suas peculiaridades, mas passam por riscos também. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Continuo dizendo, falando para os cristãos, tão somente agora. Ele diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso em relação a cristãos. Cristãos. Muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É muito triste quando conhecemos o Evangelho, a graça do Evangelho, e escandalizamos o Evangelho. Aí a palavra, e não somente isso, mas o texto fala de uma maneira dramática, trair e odiar uns aos outros. Isso é uma palavra de advertência para o povo cristão, para o povo de Deus. E aí o verso de número 11 vai dizer, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos no meio do povo de Deus. E aí vem o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pronto, aqui é a expressão-chave que destacamos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não vai se esfriar de todos, porque a palavra de Deus garante que quando Jesus Cristo vier, ele vai encontrar um povo fiel aqui aguardando ele. Mas vai encontrar também muita gente surpreendida com a manifestação da volta do Senhor Jesus Cristo, pensando que está tudo bem sem que esteja tudo bem. O verso 13 então faz um desfecho consolador para aqueles que são fiéis. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o verso de número 14 é um verso desafiador para que a gente faça aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aqui sinaliza a nossa responsabilidade. O evangelho tem que ser anunciado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e o fim virá. Nós não temos, e isso é uma impiedade de raciocínio, nós não temos o direito de ficar dizendo, existe a predestinação, a eleição, então a gente não precisa se preocupar em alcançar as pessoas, em evangelizar as pessoas, porque Deus já tem os seus separados, Deus já... Que é isso? Que é isso? O que Deus disse que Ele faria, Ele vai continuar fazendo, e nós não temos nada a ver com isso, a não ser ter motivos nisso para glorificar o seu nome. E o que Ele mandou que nós fizéssemos, nós temos que fazer. Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho, dizendo que Ele se utilizaria de cada um de nós como instrumentos para alcançar os seus eleitos. E não podemos abrir mão deste fundamento. Apenas os eleitos de Deus é que são salvos. Apenas os eleitos de Deus compreendem o Evangelho inteiramente. Apenas os eleitos de Deus são destinados a serem fiéis e aguardarem o Senhor. Apenas os eleitos de Deus estão tão presos pela mão de Cristo que Cristo assegura que ninguém arrebatará eles de suas mãos. Ninguém. E que todos eles foram entregues a Cristo pelo Pai. E ninguém os arrebatará. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então nós devemos glorificar Deus pelo que Ele planejou e a maneira como Ele executa, e devemos ser obedientes a Ele. E o que Ele nos mandou fazer, poderíamos resumir em duas coisas. Ele mandou que nós fôssemos fiéis, nem mais nem menos, fiéis. E ordenou que fôssemos em associação obedientes a Ele. Fidelidade e obediência são duas palavras-chave para todo cristão. Então, meus irmãos, esse esfriamento da fé, então,
é algo que acontece na vida da igreja. Quantos não esfriam no nosso tempo? Eu quero e vou procurar fazer isso com clareza suficiente, mas com um pouco mais de ritmo. Iniciando este assunto, como comentário deste assunto. Então, olha, é comum que na história da nossa existência, e lendo assim, então, eu não faço digressão muito facilmente. É comum que na história da nossa existência enfrentemos períodos difíceis. Os irmãos sabem disso. Em geral, todos os crentes podem testemunhar que já passaram ou estão passando por dias maus. A gente sabe disso. Vamos em frente. Não deve ser surpresa para ninguém que a vida cristã tem os seus altos e baixos. A gente sabe disso também. Como aconteceu com o profeta Elias. Em um dia podemos estar prontos para enfrentar e derrotar 450 profetas de Baal, e em outro fugirmos para o interior de alguma caverna existencial com medo de viver, como aconteceu com Elias. Isso pode acontecer conosco também. Vamos em frente. A verdade é que cedo ou tarde poderemos passar por contrariedades, complicações e aflições nesta vida. E estas situações são muitas vezes causas de abatimento espiritual. O fato é que a frieza espiritual tem alcançado a vida de muitos irmãos e irmãs e tem comprometido a saúde espiritual de igrejas inteiras. Frieza espiritual. Sendo bem sincero, se esta igreja padece de frieza espiritual, então se ergam o quanto é tempo. Se crentes individualmente estão padecendo de frieza espiritual, não é justo tratar com esse tipo de sentimento uma mensagem que chegou até cada um de nós a um preço tão alto, a morte do Filho de Deus. Seguindo, não estamos falando de apostasia. A Bíblia fala de uma experiência de apostasia espiritual em que muitos abandonam a fé. Muitos abandonam. Lembrando a palavra de João, falando lá na sua primeira carta, ele chega a dizer assim, reconhecendo que muitos abandonavam a fé naqueles dias. João diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, quando falamos de esfriamento espiritual, não é sobre apostasia, que é o abandono daqueles que nunca pertenceram ao corpo. Nós estamos falando de pessoas crentes, mas que de repente se tornam frias espiritualmente e que perdem os encantos do primeiro amor, fazendo referência aqui a Apocalipse capítulo 2, verso 4, na primeira carta que Cristo enviou às igrejas, no caso a igreja de Éfeso, em que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro bloco do capítulo 2 de Apocalipse. Tá certo? Então o Senhor Jesus Cristo, foi Cristo quem enviou as 7 cartas. Então o Senhor Jesus Cristo elogia a firmeza daquela igreja, o bom testemunho daquela igreja, mas faz uma declaração inquietante. E o Senhor Jesus Cristo diz, no verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Nós entendemos que esse primeiro amor abandonado, que era o padecimento espiritual da igreja de Éfeso naquele momento, e que Cristo advertiu e que Cristo exortou,
Muito provavelmente era exatamente a falta de vigor espiritual. O amor produz fogo espiritual, produz vigor espiritual. É uma das suas marcas. Eles abandonaram o primeiro amor. Muita especulação é feita sobre o significado desse termo, mas entendemos que era o vigor espiritual do começo. E é nesse sentido que aplicamos. Vocês abandonaram o primeiro amor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é para que eles experimentassem arrependimento e voltassem à prática das primeiras obras. É por isso que nós falamos que se trataria de uma falta de vigor espiritual, porque na solução do problema o Senhor diz: volte à prática das primeiras obras, ou seja, a maneira como vocês viviam no começo, então voltem a viver como já viveram no começo, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo compromisso. Voltem a viver como no começo. Não podemos ignorar que situações de abatimento espiritual podem acontecer com qualquer crente. Pela exposição que eu vi hoje de manhã, os irmãos são agraciados, não é, por uma fonte de boas reflexões acerca disso, sobre a vivência humana, com a pregação do nosso querido pastor Fábio. Nos Salmos 42 e 43, o salmista registra sua experiência de inquietação e abatimento espiritual. Então, pegando alguns versos, 42, versos 5 e 11, ou 43, verso 5. O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? É um crente falando. Conversando com a sua própria alma, né? Conversando com a sua alma. Era como se na sua mente, no seu entendimento, que a gente pode dizer no seu racional, ele falasse com seu espírito, com a sua alma, com seu interior. É um recurso tão interessante você falar com você mesmo diante dos dramas, das dúvidas, das inquietações enfrentadas. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Aí vem a recomendação: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. As experiências de abatimento que têm o potencial de gerar esmorecimento em nós, então elas devem ser encaradas de um outro modo, com outro sentimento, com um clamor de confiança pelo auxílio de Deus. Então, seguindo, entendendo que o esfriamento espiritual é real e é algo que pode comprometer a nossa saúde espiritual, vejamos como será possível processar a sua identificação e resisti-la. Vamos então para as aplicações dessa exposição. A primeira pergunta: quais os sintomas da frieza espiritual? E aí nós podemos, todos nós, fazer uma apreciação de como nós estamos. Talvez algumas coisas até pudessem ser acrescentadas a essa lista, a esta agenda. Então, quais os sintomas? Os mais comuns são a perda de interesse pela oração e pela leitura da Bíblia. Certo? A falta de vontade de participar das atividades da igreja. A primazia da convivência pessoal acima dos interesses da igreja. Colocar em primeiro lugar a sua satisfação pessoal, familiar, em detrimento da igreja. Abrindo parênteses aqui para dizer aos irmãos, muitos crentes têm perdido a noção do significado do que é o dia do Senhor. O dia do Senhor.
é do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a expressão da lei de Deus de que devemos dedicar esse dia ao Senhor. João, escrevendo na sua primeira carta, diz que pecado é toda transgressão da lei de Deus. Isso significa que subverter a lei de Deus, as ordenanças do Senhor, na leitura da nova aliança, no crivo da nova aliança. Então, subverter isso é pecaminoso. E nós não ficaremos impunes quando fazemos isso, e às vezes fazemos de boa consciência. A Deus preocupação com a comunhão com seus irmãos na fé. O interesse crescente pelos prazeres do mundo. A busca da satisfação pessoal acima de qualquer critério bíblico. A Bíblia diz que não devíamos fazer isso, mas a gente faz porque a gente gosta de fazer. A complacência com o pecado e certa convivência e conivência pacífica com ele. Saber que é pecado, mas seguir em frente, sem nenhuma preocupação com isso. A adoção de um padrão secularizado de vida. Muita coisa pode ser dita sobre o padrão secularizado, mas eu digo especialmente o anseio pelo sucesso pessoal, a satisfação do ter, do desfrutar, ainda que isso signifique abandono de Deus. A frieza espiritual pode ser identificada, evitada e combatida. Aqui está a descrição de alguns sintomas e que outras situações poderiam até ser acrescentadas também. Vamos para outra pergunta. Como perceber a proximidade da frieza espiritual? Talvez a boa reflexão sobre o tópico anterior já nos favoreça nesse sentido. Mas aqui tem alguns termos de encaminhamento. Examinando o coração. Examine seu coração. Examine. Aí ao final tem a referência do Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, pois conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a experiência, é a citação lá do Salmo 139. Então é isso que estamos dizendo sobre examinar o coração. Se o nosso coração não mais anseia pela comunhão íntima com Deus e com os irmãos, assim como não sente mais o desejo de orar, de ler a palavra, participar dos cultos e envolver-se com os desafios da igreja como antes, isso é um claro sinal de que a frieza espiritual está começando a subjugar a nossa alma. Não esqueça de refletir sobre este texto, Salmo 139, 23 e 24. Um outro modo de perceber, uma outra dica para percebermos a proximidade da frieza espiritual, examinando o tempo livre. Como é que nós administramos o tempo livre? Pode parecer uma coisa tão simplória assim, mas é com esses tijolos, com essa construção, que o esfriamento vai sendo edificado. Quando os nossos pensamentos e ações em nossos momentos livres não são utilizados para nos aproximar mais de Deus, isso é sinal de que a frieza espiritual está rondando a nossa vida. Muitas vezes em viagens de férias, a Bíblia fica fora da bagagem, em casa, e o domingo não é honrado como o dia do Senhor. Como perceber a proximidade da frieza espiritual? Examinando as amizades.
quando decidimos ficar bem com as pessoas ao redor, sem que nos preocupemos com a aprovação de Deus, com o testemunho e com os valores que alimentam tais amizades. Isso indica falta de critérios e pode ser um triste sinal de frieza espiritual. Não estou dizendo que não podemos ter amigos, mas há uma citação de um bispo inglês, anglicano. Falando aos jovens, ele diz: não queira ser amigo, não tenha como amigo íntimo quem não é amigo de Deus. Então, às vezes acontece de problemas que enfrentamos na igreja e tudo mais, às vezes terminamos procurando o aconselhamento de pessoas de fora. Tantas vezes não conhece Deus e pode até dar respostas interessantes, mas humanizadas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O outro tópico, letra D. Examinando os critérios sobre o pecado. Quando começamos a achar que a vida cristã é um fardo maior que o fardo do pecado, isso é sinal de frieza espiritual. Lembremos que pecado, aquela referência que citei, pecado é a transgressão da lei de Deus. É 1 João 3,4. 1 João 3,4. É o conceito mais objetivo de pecado em toda a Escritura, inclusive. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Ponto. É isso. É isso. Nós temos compromissos com a lei de Deus. Não quero demandar tempo com isso, até porque o tempo vai correndo bastante, mas quero somente relembrar aos irmãos o conceito bíblico de lei, o encaminhamento da Escritura sobre a lei, e o que nos diz respeito e o que não nos diz respeito. Nós entendemos, como muitos expositores, que a Escritura apresenta a lei em 3 dimensões, ou são 3 tipos. Tem a lei cerimonial, que o povo de Israel praticava no Antigo Testamento. Isso quando a gente confronta o Antigo com o Novo Testamento. Tem a lei cerimonial, que são todas aquelas orientações dadas pelo Senhor relacionadas aos rituais religiosos, o sacrifício de animais, aquelas festas e celebrações todas que o povo de Israel conhecia. O povo de Israel gostava muito de festas. E todas tinham um propósito, um objetivo. As leis cerimoniais todas foram abolidas em Cristo, ou todas se cumpriram em Cristo. Não foram abolidas exatamente porque a palavra de Deus ensina que se cumpriram em Cristo. Se cumpriram em Cristo. Nesse sentido a gente pode dizer que foram abolidas, mas o sentido é esse, que se cumpriram em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí quando ele é sacrificado, apaga toda aquela lista anterior. Mas nós podemos ser edificados com todas aquelas narrativas do Antigo Testamento e aprender princípios com elas. Mas do ponto de vista de vigência da lei, se cumpriu tudo em Cristo. Por exemplo, quando o Antigo Testamento ensina que os animais que deviam ser oferecidos como oferta de sacrifício deviam ser animais limpos, animais puros, animais da melhor qualidade, animais sem nenhum defeito, para Deus, isso nos remete a uma lição hoje, que devemos oferecer o melhor de nós para Deus. Então podemos aprender princípios, mas do ponto de vista de lei, as leis cerimoniais não são colocadas sobre nós. As leis civis que Deus deu ao povo de Israel também não são colocadas sobre nós, porque as leis civis são semelhantes à Constituição. Deus deu as leis civis quando o povo de Israel se tornou nação.
A partir de Moisés, quando se tornou nação. Então, se alguém rouba um jumento, o que é que deve ser feito com ele? Se alguém, então, assassina outra pessoa, o que é que deve ser feito com ela? Qual é a pena que ela deve pagar? São leis civis. Leis civis. Ainda que o assunto possa ser até criminal, mas é a classificação essa. Leis civis. Não nos alcançam também. Por quê? Porque são leis destinadas à nação de Israel. Agora, podemos aprender princípios com ela? Podemos. Que Deus não gosta de quem minta, de que Deus não gosta de quem for. Há muita coisa que está lá, que a gente pode aprender, princípios. Agora, qual é a lei que está em vigor e que nós somos submissos a ela? A lei moral. A lei moral de Deus. E a lei moral é representada pelos 10 mandamentos e por tudo mais que no Antigo e no Novo Testamento está associado aos 10 mandamentos. É a lei moral de Deus. E o dia do Senhor faz parte da lei moral de Deus. Quando começamos a achar que a vida cristã é um fardo maior que o fardo do pecado, então, quando a gente prefere pecar do que se submeter à lei de Deus, então é preocupante. Examinando as prioridades, quando colocamos os nossos projetos pessoais em primeiro lugar, esquecendo que a finalidade principal da nossa existência é a glória de Deus, isso é sinal claro de frieza espiritual. Os irmãos presbiterianos sabem, né? Vez ou outra eu pergunto. Não é para sondar, não. É para enriquecer a exposição. Mas vez ou outra eu pergunto: quais são os símbolos de fé que a igreja presbiteriana adota? Primeiro, a confissão de fé. Segundo, o catecismo maior. Terceiro, o breve catecismo. Não esqueçam disso, por favor. É um sinal básico do bom presbiteriano, saber sobre os seus símbolos de fé. No breve catecismo e no catecismo maior, a primeira pergunta é semelhante. E qual é a primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? E qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar da sua comunhão para todo sempre. Aí está a síntese da razão da nossa existência. Tudo mais é passageiro, transitório, volúvel, tudo mais. Viver para a glória de Deus e gozar da sua comunhão para todo sempre é o sentido da existência humana. Cada homem, cada mulher, cada pessoa. Como combater a frieza espiritual? Eu pulei no slide, deixa eu ver. Não, é o terceiro tópico. Como combater a frieza espiritual? Agora é o combate. A frieza espiritual precisa ser identificada, resistida e combatida. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É sujeitando-se a Deus. Não é de outro modo, não. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo deseja que cultivemos fundamentos de frieza espiritual, mas não podemos segui-lo. Frieza espiritual é uma condição que depõe contra a nossa fé, enfraquece a igreja e desonra o nome do nosso Senhor. Não podemos esquecer disso. Sempre que a gente tiver a chance de fazer alguma coisa errada, de proceder de um modo inadequado, a gente olha para os lados, vê que não tem ninguém conhecido, não há ninguém perto que possa depois ver e chegar a falar na igreja. A gente olha para os lados, não vê ninguém. Aí a gente vai lá, tenta fazer. Não nos iludamos com isso.
A palavra de Deus nos adverte que Deus está sempre ao nosso lado. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso. Eu castigo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus diz isso porque nos ama. Senhor Jesus Cristo está aqui do nosso lado, está do seu lado, em todos os momentos, em todos os momentos. Se você não teria coragem de fazer aquilo ou aquilo outro, essa força de expressão. Se algum amigo seu estivesse perto, ou se algum familiar seu estivesse perto, se algum pai ou irmão, ou seja quem for, estivesse perto, se você não teria coragem de fazer, saiba que a pessoa mais importante da sua vida está perto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não é justo fazer isso com Ele. Não é justo provocar esse tipo de tristeza no seu coração. A palavra do Senhor mostra Jesus chorando 3 vezes. Vocês não sabiam? Chorando 3 vezes. Chorando no momento da ressurreição de Lázaro, chorando diante de Jerusalém, aquele texto que a gente leu. E chorando naquela noite em que ele foi preso e levado e se recolheu para a oração no Getsemane. Os evangelhos não afirmam que ele chorou, mas Hebreus diz que ele chorou, que ele derramou lágrimas. Na carta aos Hebreus, ele derramou lágrimas. O Senhor se entristece, o Senhor chora. Então, eu não quero aqui fazer com esse tipo de argumento, com essa forma de argumento, mas eu quero dizer sim que não é justo que nós entristeçamos o Senhor Jesus Cristo em busca de coisas tão volúveis, tão transitórias, que são os prazeres desse mundo. São os prazeres desse mundo. Todos eles são prazeres do mundo, são volúveis e transitórios, e por isso não é justo que abandonemos Deus e que desprezemos a presença de Jesus por causa deles. Reconhecer o problema, reconhecer o estado de esfriamento espiritual é o primeiro passo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Paulo exorta nesses termos: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso é uma palavra para os cristãos, para o povo de Deus, para que nós estejamos sempre atentos, examinando a nossa própria vida e passando a limpo e virando a página. O Senhor sabe que nós convivemos com situações de fraquezas. O Senhor nos conhece, mas o Senhor deseja que nós sejamos fortes nele e que nós tenhamos a sensibilidade por honra a Ele, para dizer não quando temos que dizer não, e só dizer sim quando a glória dEle puder ser revelada através do nosso dito, da nossa palavra, do nosso sim. Provai-vos a vós mesmos. Manifestar sincero arrependimento. Quando há desobediência, é preciso que haja arrependimento. Não basta simplesmente dizer, muito bem, já que todo mundo está incomodado comigo, então não basta dizer isso. Isso é até importante, honrar também os outros, que ficarão tristes com certas coisas. Mas a nossa honra, o propósito da nossa honra e o arrependimento é o primeiro passo, é honrar a Deus. Eu sempre lembro, arrependimento segundo os homens, arrependimento segundo Deus. Judas é o sinal do arrependimento segundo os homens. Arrependeu-se, chorou, quis mudar o que tinha acontecido, não conseguiu, saiu e foi tirar a própria vida. Arrependimento segundo os homens. O arrependimento segundo Deus é Pedro. Pedro desobedeceu, negou, ficou triste, chorou, mas se recolheu e o Senhor Jesus Cristo restaurou a sua vida.
diante da constatação de que a igreja de Éfeso tinha abandonado seu primeiro amor, já comentamos isso, que Cristo exorta aquela comunidade ao arrependimento. Apocalipse 2, verso 5. Voltar à prática da oração. Através da oração, confessamos a Deus as nossas faltas e clamamos por misericórdia para alcançarmos a vitória sobre todo tipo de desânimo espiritual. Paulo insiste na ordenança: orai sem cessar. Chegando já na conclusão, voltar à prática da leitura e estudo da Bíblia com sincera piedade e submissão. A palavra de Deus é alimento para a alma e fonte de saúde para a vida. Muitos cristãos dedicam tempo a muitos afazeres, mas não fazem o mesmo com a leitura da Bíblia. São bem-aventurados os que sentem prazer e andam na lei do Senhor. É a mensagem do Salmo 1. A palavra de Deus tem autoridade para nos ensinar e repreender. O apóstolo ensinou isso, o apóstolo Paulo ensinou isso a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Participar dos cultos e da vida da igreja. Ir ao templo é uma preciosa oportunidade de cultivar comunhão com Deus e com os irmãos. O crente não deve descuidar da frequência aos cultos. Não deve, irmãos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Estar na casa de Deus é motivo de alegria e um ato de amor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. São expressões do Salmo 122, versos 1 e 9. Ser uma testemunha fiel de Cristo. A frieza espiritual nos tira a vontade e a autoridade para testemunhar. O nosso testemunho deve brilhar diante dos homens para que Deus seja glorificado em tudo e sobre todos. Assim brilhe também a vossa luz. Diante dos homens, né? Lá no início do Sermão do Monte. No nosso testemunho fiel está a nossa glória. Nossa glória. Não está em nenhum outro resultado dessa existência, mas a nossa glória está no testemunho fiel. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, diz assim: porque a nossa glória é esta. Veja isso. O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. E é um testemunho de Paulo, estreitando a sua comunhão com seus irmãos. Eu trouxe esse texto lá de Jeremias, que é um texto marcante para a minha experiência pessoal, sobre esse tema, a glória de Deus. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24 diz assim, sobre a nossa glória, a glória de todos nós. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. Em conhecer a Deus é o motivo de maior excelência, da glória que nós podemos ter. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. É isso. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Em conclusão, é certo que vivemos tempos de frieza espiritual. Felizmente, este cenário não é generalizado. Graças a Deus, a igreja sempre conta com
servos fiéis, e por isso ela permanece com as suas portas abertas. Deus conhece os que são fiéis na terra. A palavra de Deus reproduz essa declaração do Senhor, apóstolo Paulo, de que ele conhece os seus. Ele conhece os seus, referindo-se a Deus. Com a graça de Deus, poderemos experimentar dias de saúde e de restauração espiritual em nossa vida. Esse é o nosso desejo, para todos nós. Para mim próprio, que vez ou outra me vejo agindo, pensando, falando o que não devia. Então é isso que eu desejo para os irmãos, no amor de Cristo. E invoco sobre todos a declaração, um daqueles 5 fundamentos da reforma, né? Os irmãos já ouviram? Soli Deo glória, é glória somente a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então esta é a palavra que eu deixo com todos nesta noite. Que Deus vos guarde, vos abençoe e que Ele nos conduza sempre em toda a verdade. Amém.